Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Mini Front, como você sabe, para tratar do curto prazo da arroba. Antes da gente entrar no tema, eu reforço a você o convite para que você se torne um assinante do Notícias do Front. Nós compartilhamos ontem com todos os assinantes qual é a atitude comercial mais interessante nesse momento e qual o erro a se evitar, o erro que é cometido por 9 em cada 10 pecuaristas em momentos de forte aquecimento da arroba, como nós estamos vendo nesse momento. Tá lá para você que é assinante do Front, eu te convido para fazer parte dessa comunidade e de quebra ajudar o Hospital de Amor, porque 7 a 8% da sua contribuição ao Front vai ser repassada de maneira bruta para o Hospital de Amor. Moçada, mas aqui a nossa pauta é um mini front ao mercado de curto prazo. E eu diria para você que todo o cenário que nós descrevemos, né, o cenário, doce cenário com a visão do pecuarista aí, né, que nós descrevemos na semana passada, ele se mantém, ele está inalterado, porém ele ganhou intensidade, eu diria que intensidade de contorno brutal. Vamos analisar as coisas de maneira separada. Primeiro, em relação à oferta. A oferta segue restrita por dois motivos. Primeiro, porque de fato tem pouco boi pronto, é verdade. Segundo, e também importante, é porque é o seguinte: o pouco que tem pronto, o pecuarista fica retraído, ele fica na moita esperando semana após semana, dia após dia, preços mais aquecidos. Então já tem pouco boi. E o pouco que tem, ou pouquíssimo, talvez fica retraído, a gente percebe realmente uma oferta que às vezes para de fluir, ela só pinga e eu diria que em algumas situações ela chegou a secar. É fato. E nós entendemos que esse movimento de oferta restrita deve seguir. Tá? Ele é preocupante, ele deve seguir. E eu diria o seguinte: ele foi previsto, inclusive, por amigos que trabalham na compra de gado, mas que não tinham o poder de decisão, né, para mudar os rumos das coisas, até de posicionamento de frigorífico em bolsa. Frigorífico deveria ter incentivado o pecuarista lá em abril, colocando o preço do boi para cima no mercado futuro, para contrabalançar a dificuldade de compra, a conta do pecuarista difícil por conta da reposição aquecida, por conta de um milho também aquecido, mas não fizeram isso e agora estão colhendo. Eu cheguei a conversar com colegas que trabalham na mesa de compras e falaram: rapaz, em julho a arroba explode. O negócio foi em junho, foi antes, surpreendeu inclusive no tempo. Muito bem. Lembrando a você que o grande motivo do pecuarista ficar retraído é aquele sistema, né, de colocar um preço sonho, né, como meta, e aí ao atingir a meta quer dobrar a meta. Você lembra, credo, né? Você lembra dessa história de dobrar a meta, né? Pois o pecuarista nesse momento trabalha exatamente assim: não, eu quero vender a 200, mas chega a 200, né, quer dobrar a meta, né? Então a turma está retraída. E isso deve seguir, é assim, né? É uma coisa complicada, na minha opinião, um erro, né? Mas é assim que a turma faz. Bom, antes de falar da demanda do mercado externo e interno, eu lembro a você que esse mini front chega no oferecimento de MSD, Vemax, Nutron Cargill, UPL Pronutiva, Cicobi Cred Goiás e Boitel da Agropecuária Grande Lago, na qual eu estive essa semana. Vi nosso gado que está lá sendo arraçoado e vi gado de muita gente, gado de qualidade extrema, inclusive de propriedade lá da Agropecuária Grande Lago. Muito bacana a turma toda de lá. Um abraço a todos eles, ao Tanner, ao Júnior, ao Fernando, né, ao Paulo Emílio e Companhia Limitada. Pessoal, do lado da demanda, a gente observa os frigoríficos de mercado interno extremamente ativos. E estão ativos que o atacado está em rota de aquecimento em função da reabertura da economia brasileira, mas também e principalmente em função da escassez do produto. Esse é o ponto.
Muitas vezes o frigorífico de mercado interno já compra a boiada tendo a carne já vendida e não consegue abastecer todo mundo. Então o drive que comanda, né, o mercado interno ativo, os frigoríficos de mercado interno ativo, é a escassez de produto. E eu diria que essa escassez deve seguir. É mais fácil ela até piorar do que a gente voltar a aumentar a produção de carne nesse momento. Então, do lado da demanda do mercado interno, sinceramente, não sei se nada muda nesse momento. E do lado externo? Do lado externo a gente vê a continuidade de bons volumes embarcados, com uma presença bem menos pujante, pontualmente agora falando da China. Olha que bacana, que notícia boa. Menos China e mesmo assim os volumes estão positivos, estão bacanas. A gente percebe que a reabertura das economias, aconteceu isso, por exemplo, na Europa, né, ao redor do globo, tem ajudado, e o dólar também, não tenha dúvida, apesar da alta volatilidade, mas isso é algo que, né, o mercado vai ter que aprender a conviver. Isso não vai parar nesse momento. E a gente percebe que se a China voltar, e aparentemente ela está começando a voltar, e esse game da China tem ficado até meio manjado, né? Tuxa de compra em outubro, novembro, depois diminui a compra em dezembro e janeiro. Tuxa de compra em abril, principalmente maio, depois diminui a compra em junho. E esse game tem sido assim, ele não vai mudar, tá certo? E agora se a China voltar, meu amigo, vai ter dificuldade. Por quê? Quase que não está tendo carne para o mercado interno. Como é que vai atender então o volume da China voltando a pedir com mais força, como a gente está começando a observar nesse momento? Então, me parece que o frigorífico está numa espécie de short squeeze sertanejo. O que é o short squeeze? É uma nomenclatura do mercado financeiro que é usada quando você vê num mercado um aumento abrupto de demanda num produto que não tem oferta, então o preço acaba explodindo. Então o ativo boi está sentindo mais ou menos isso, porque tem entrega física, o frigorífico tem que entregar carne, tem volume contratado para ser embarcado, tá certo? E ele tem que ir atrás dessa oferta, não tem jeito. Nesse cenário, a gente vê o mercado interno puxando o preço, então a indústria de mercado interno também fica ativa, a indústria exportadora está com os olhos muito fortes para a exportação, o mercado interno em algumas praças fica meio órfão, e a indústria de mercado interno entra nesse jogo, conseguindo vender a sua carne. Esse movimento deve seguir. Houve nessa semana algum ruído, como diria o Paulo Guedes, eu gosto dessa palavra ruído, a China, em função de um surto novo lá, eles estão descobrindo que não só pessoas, mas coisas, mercadorias podem trazer coronavírus para um país, e isso foi identificado com carne de peixe, de salmão da Europa, mas provavelmente isso vai aumentar o controle, o rigor em todas as carnes, incluso a brasileira, incluso a carne bovina. Isso aí está tudo certo. Frigorífico, algumas pessoas, isso é uma coisa lamentável. Algumas pessoas de alguns frigoríficos fizeram terrorismo com essa notícia, que é absolutamente normal. Ao mesmo tempo em que a gente viu, né, habilitações sendo estão no forno aí, com vistorias virtuais da China em várias plantas brasileiras. Então veja bem, você tem na mesma semana notícia ruim para exportação e notícia a favor da exportação da China. Então, teve gente até unindo as duas notícias para falar, né, que olha só, a carne brasileira vai ser pressionada. Teve de fato uma nota do Ministério da Agricultura anunciando esse aumento de rigor por conta desse caso, né, que não foi com a carne brasileira nem com a carne bovina, mas aí juntaram trechos de duas notícias, né, de vistorias em plantas com novo rigor, como se as vistorias fossem para diminuir as plantas habilitadas para a China, quando era exatamente o contrário. Então, olho atento à caixa de ferramenta de quem não tem fair play, e é óbvio que não é o mercado como um todo. Dá para separar bem o joio do trigo dessa indústria que não tem escrúpulo na hora de soltar uma nota até de maneira irresponsável. Graças a Deus tem muita gente boa nos frigoríficos brasileiros. A gente precisa separar o joio do trigo. Beleza, moçada? É difícil a gente ver uma atitude intempestiva
contrária em volume contra a exportação do Brasil, porque o Brasil, nesse momento, sem ficar deitado em berço esplêndido, é o hipermercado do mundo que tem volume, tem preço e está 100% dos dias, 7 dias por semana aberto. Tá certo? É isso, moçada, do ponto de vista de físico. A gente vê ele firme, deve seguir, agora acompanhado mais de perto pelo mercado futuro, isso é importante, olho atento, de repente pode surgir, e está surgindo, está na tela a oportunidade de proteção. Eu falei isso para os assinantes ontem no final da tarde, não é hora de baixar a guarda porque nada sobe indefinitivamente. É fato que o boi não achou o teto, mas uma hora acha, ele está procurando, não é porque a gente não vê motivo no curtíssimo prazo para que isso ocorra, que a gente possa entender que isso não vá ocorrer. Gente, é isso, obrigado pela atenção, eu fico por aqui esperando vê-los na próxima semana, vamos acompanhar essa firmeza do mercado que deve seguir nos próximos dias, porém, sem se embriagar, sem perder o pezinho do chão. Um abraço, fiquem com Deus. Semana que vem eu vou falar um pouquinho mais sobre como a Asbram, a indústria de suplementação mineral e o conhecimento sobre manejo, sobre gestão de pasto é o melhor tranquilizante para você, pecuarista, encarar a próxima safra que em menos de 2 semanas estará aberta. Vou chamar a atenção disso nas próximas semanas. Obrigado à Asbram, obrigado ao gerente de pasto por ser um Rivotril para nos deixar calmo, para que a gente possa encarar com planejamento essa reposição mais salgada, esse milho mais aquecendo na safra e esse boi com bastantes emoções. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima!